O Flamengo divulgou o balanço do primeiro trimestre de 2025, que chamou a atenção. De acordo com o documento, o clube registrou 236,3 milhões em receitas brutas entre janeiro e março, o maior faturamento operacional da história do clube para um primeiro trimestre, desconsiderando receitas com transferências de atletas. Nós estamos falando dos primeiros 3 meses. São ótimos números, ótimos números. E aí, paralelamente a isso, eu também trouxe o número de sempre... nação flamenguista, né? O Flamengo tá deixando os rivais aí de orelha em pé, né? Deixando os Santos preocupados, né? Bateu o recorde de faturamento nos primeiros 3 meses, pessoal. Nunca que o Flamengo teve um faturamento tão gigantesco como teve nos primeiros 3 meses. E o importante, né? Sem contar a venda de jogadores. Por exemplo, o Palmeiras, que geralmente é base como exemplo ao Flamengo, eles contaram, né? Como venda de jogadores, né? Como o Vitor Reis, né? Flamengo não. Flamengo faturou valores absurdos que está deixando todo mundo preocupado, os antes, né? Principalmente de orelha em pé. É o que Bape, quando chegou, disse. O Flamengo tem condições de faturar muito e muito e muito mais, né? E é isso que ele está deixando os torcedores orgulhosos e os rivais preocupados. Primeiros 3 meses, recorde de faturamento. Isso aí está deixando o torcedor orgulhoso, né? Porque ele está cumprindo com a promessa e está deixando muitos antes preocupados, os rivais, né? Porque a tendência é o Flamengo faturar cada vez mais, né? Pois é. E também tem a situação aí, né? O Botafogo, né? Eu sempre dizia, Botafogo é moeda de troca. Compra um jogador, passa ali 3, 4, 5 meses fora do país. Isso aí os torcedores botafoguenses estão sentindo na pele que isso não vale a pena, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos do vídeo, né? O canal Opina Por, link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá. Lembra do Bruno Lage? Bruno Lage processa Textor, que Botafogo deveria ter sido escada para Lyon ou Crystal Palace. Olha só. O técnico Bruno Lage está processando a Eagle Football de John Textor, confirmou o The Athletic nesta sexta-feira. Segundo o site estadunidense, Textor prometeu a Bruno Lage que o Botafogo seria uma escada para um dos 2 times europeus da empresa, o Lyon ou o Crystal Palace. O dono da SAF do Botafogo teria prometido para o português que após 6 meses no Rio, ele seria transferido para um dos clubes europeus. O acordo teria sido feito em julho de 2023, quando Lage assumiu o Botafogo no lugar de Luiz Castro. Bruno Lage foi demitido em outubro, depois de apenas 15 jogos. Segundo o The Athletic, o técnico está exigindo na justiça 7 milhões de euros da Eagle Football pelo não cumprimento da promessa. Então olha só, pessoal. Olha a sacada do John Textor, né? É aquela parada que a gente falou muito no ano passado, e aí os botafoguenses veio falando que a gente tava com dor de cotovelo, que isso e aquilo, de que o Botafogo ele é uma moeda de troca. Ele é um coringa, sabe assim? Na verdade não é ele que é o coringa, né? O coringa é os clubes europeus. Os clubes europeus são os coringas. O Botafogo é moeda de troca. Ó, vem pro Botafogo agora e aí, pra te compensar, a gente te leva pros clubes europeus. Isso aconteceu com jogadores, a gente sabe. Obviamente temos 2 exemplos muito nítidos e muito claros, que foi o Almada e o Luiz Henrique. E agora também aconteceu com os técnicos, no caso aqui do Bruno Lage. Eu não fazia ideia dessa história, mas acabou sendo revelada aí por esse processo que está acontecendo na justiça. Vamos ver como que vai ser o Botafogo esse ano, hein? Será que ele prometeu alguma coisa pro técnico lá? Sei não, hein? Sei não. E, queridos, ontem eu trazia aqui, ó, 2 notícias para vocês lá do Terra, da página de esportes. Primeira notícia. Isso daqui eu acho que é um exemplo e uma aula para todo clube de futebol brasileiro. Lamentavelmente, hoje no futebol brasileiro, nós vemos que as equipes elas estão
cada vez mais ousando nas contratações, enchendo a folha salarial do clube. E o fair play financeiro parece que ele fica meio de lado, né? Vocês não sentem isso? Que o fair play financeiro ele fica meio de lado? Eu sinto isso. Eu sinto isso. O Flamengo divulgou o balanço do primeiro trimestre de 2025. Estamos falando dos primeiros 3 meses. E esse documento, ele mostra que o Flamengo registrou 236,3 milhões em receitas brutas. Olha só. O Flamengo divulgou o balanço do primeiro trimestre de 2025, que chamou a atenção. De acordo com o documento, o clube registrou 236,3 milhões em receitas brutas entre janeiro e março, o maior faturamento operacional da história do clube para um primeiro trimestre, desconsiderando receitas com transferências de atletas. Nós estamos falando dos primeiros 3 meses. São ótimos números. Ótimos números. E aí, paralelamente a isso, eu também trouxe o número de sempre. Vale ressaltar aí, pessoal, que nem aí não está incluso venda de jogadores. O Flamengo não coloca nessa planilha aí, que é os 3 primeiros meses. O Flamengo bateu o recorde, né? Por isso que tem muita gente fazendo zoom. Pela primeira vez, o Flamengo divulgou e bateu o recorde de faturamento, né, pessoal? Nunca tinha acontecido isso, o Flamengo faturar esse valor aí, que é absurdo. Primeiros 3 meses, o Flamengo batendo o recorde. BAP está apenas cumprindo o que ele prometeu, né? O Flamengo poderia faturar muito e muito mais, né? E os torcedores, os rivais, preocupados, né? Porque sabe que o Flamengo patamar cada vez mais acima, né? E o clube a ser seguido é o Flamengo, né? Queira ou não queira, né? Vamos ver o que os rivais estão falando, né? O outro clube que a gente utiliza como exemplo. Eu não tô falando isso porque eu sou torcedor do Palmeiras. Que eu poderia muito bem, se fosse outra equipe aqui, eu também traria da mesma forma o exemplo. Porque eu acho que o exemplo ele tem que ser passado. A gente tem que ressaltar esses pontos. Foi o Palmeiras, ó. O Palmeiras fez o levantamento dos 2 primeiros meses, né? Janeiro e fevereiro de 2025. O do último mês ainda não foi divulgado, provavelmente em breve será e a gente traz aqui. O Palmeiras registrou uma receita de 159 milhões nesses 2 primeiros meses. Nesse caso aqui, o Palmeiras considerou a venda de atletas. No caso do Flamengo não contabilizou, né? Deixa eu ver aqui. Ó, maior faturamento operacional da história, desconsiderando receitas com transferências de atletas. Então o Flamengo aqui não considerou a venda de atleta. O Palmeiras considerou que foi a venda lá do Vitor Reis. Mas assim, eu acho que a lição que fica aqui é que hoje, por exemplo, o Palmeiras, ele é o único clube do estado de São Paulo, dos grandes ali, né, entre Santos, São Paulo e Corinthians, que tem superávit. O Flamengo, por exemplo, já faz números melhores do que o ano inteiro de muitas equipes. Isso é o que a gente fala sobre a questão do fair play financeiro, sobre a questão da responsabilidade. Porque tem muita equipe contratando. Algumas estão caindo nas amarras da SAF para poder se salvarem. Outras estão batendo o pé, estão indo aos trancos e barrancos. Outras estão fazendo vista grossa para as dívidas que chegam. E mais uma vez, Flamengo, Palmeiras vão dando aulas. Há 2 dias atrás eu trouxe um vídeo aqui que nós falamos, né, sobre a previsão lá do André Sanches, ex-presidente do Corinthians, lá em 2019. Em 2019 ele fez previsão que o Palmeiras e Flamengo, a conta ia chegar. Em 2021 ele fez previsão de que uma hora esses clubes iam cair. Em 2022, eu acho, de novo, né, 23, ele fez outra previsão. Só que agora, cara, ele faz previsão, enquanto isso essas equipes vão adquirindo corpo, vão adquirindo estrutura financeira. A gestão, por exemplo, do BAP, ela entrou com o objetivo de fazer dinheiro, de levantar grana.
reduzir custo operacional ao máximo possível, se desfazer de peças e de salários absurdos. É tudo fruto de gestões responsáveis, que sabem onde querem colocar as equipes. E não é que são gestões perfeitas, não. Várias e várias vezes eu venho aqui e critico posicionamentos, escolhas, ideias e direcionamentos da Leila. Assim como o Flamengo, o pessoal também tem criticado aí o valor de ingresso e tudo mais, agora parece que abaixou, né? Por mais que tenham defeitos, é inegável o trabalho que vem fazendo. E não só essa gestão, né? Mas as gestões anteriores também tiveram esse pensamento. São dois clubes europeus, não só no seu futebol, não só na sua estrutura, mas europeus também nas suas condições financeiras, no poder de suas marcas. A gente viu aí, se o Corinthians vender o clube inteiro hoje, ainda fica dívida. O Corinthians hoje, se vender a sua marca, ela não se paga. Do tamanho que são as dívidas. E aí quando a gente olha para marcas como Flamengo e Palmeiras, são marcas extremamente fortes. Camisas batendo mais de 200 milhões por ano. Ah, pô, Neto, você não cansa de falar disso? Não, não canso. Não canso, não. Não canso porque a gente tem que bater nessa tecla. Uma hora ou outra tem aí um torcedor de outro clube assistindo e o cara começa a mudar também esse mindset dele. Consequentemente, ele começa também a fazer aquela pressão nas redes sociais, começa a abrir os olhos sobre as práticas financeiras do clube dele. Uma hora ou outra, cara, trabalho de formiguinha. Uma hora ou outra, um cara de outro clube, que às vezes não é Flamengo, que às vezes não é Palmeiras, às vezes é corintiano, às vezes é vascaíno, às vezes é atleticano. Ele vai acessar aqui, ele vai olhar e falar assim, putz, verdade, hein? Até que esse mano tem razão do que ele tá falando. E tá aqui. São números, né? A gente traz aqui com as fontes e tudo mais. Não sou eu que tô falando aqui. A gente discute isso. Mas tá aqui. Pra todo mundo acessar e pra todo mundo ver. Galera, o Palmeiras tá sondando. Nação flamenguista. É como o Neto, o canal Opina Pouco, trouxe para o debate, né? O Flamengo é esse clube que a gente já sabe, né? A gente já sabe o potencial, a gente já sabe que é o clube a ser seguido. Mbappé, quando chegou no Flamengo, como eu disse aí, o Flamengo já faturava ali na casa de 1 bilhão. E Mbappé dizia, o Flamengo tem condições de faturar o dobro ou o triplo. E é o que está acontecendo, né? 3 primeiros meses, o Flamengo batendo recorde de faturamento, o maior faturamento da história nos 3 primeiros meses. Isso aí está deixando muito torcedor rival preocupado. O Flamengo já faz o estrago que faz, faturando ali cerca de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300, né? Você imagina aí o Flamengo faturar ali próximo da casa de 2 bilhões, pessoal. E isso aí não está distante, viu? Papi, quando chegou, disse, o Flamengo vai faturar 5 bilhões com seu estádio. Claro, não tem um estádio ainda, mas a projeção é ali entre 2 e 2,5, né? Mbappé quer faturar. Claro, são valores absurdos, né? E vale ressaltar, esse valor aí não está incluso venda de jogadores. Faturamento do Flamengo, né? Não está incluso venda de jogadores, né? Palmeiras faturou 150 milhões nos 2 primeiros meses, mas tem a venda, né, de Vitor Reis, né? Já o Flamengo não. O Flamengo é só faturamento mesmo, né? Sem ser venda de jogadores. Pessoal, todo mundo sabe, o Flamengo é o clube que fatura mais, é o clube que arrecada mais, é o clube que tem a maior torcida, é o clube que leva mais público ao estádio. Então, sem sombra de dúvida, e para mim o Flamengo faturar 2 bilhões não vai ser espantoso. Por quê? Consumidores, torcida gigante. Então, para mim, isso aí não é novidade, né? Novidade é um clube querer se reestruturar, como a gente vê aqui no Brasil. Muitos torcedores olham para o Flamengo. Eu não vou citar a palavra de inveja, mas um pé atrás. Fatura isso porque fulano ajuda, cicrano ajuda. Mas não, pessoal. Todo mundo sabe como foi a reestruturação do Flamengo. Todo mundo sabe como é que funciona. Poucos querem fazer. Concordo com o Neto aí. Se tem um clube fora a Flamengo que tenta seguir o mesmo padrão, é o Palmeiras. Palmeiras é esse clube, a gente sabe que fatura bem menos, né, pessoal?
Palmeiras faturou cerca de 1 bilhão no ano passado. A gente sabe, né? Foi venda de Endrick, venda de Estevão, né? A gente vai saber esse ano. E esse ano já teve venda de jogador, né? O Flamengo não teve venda de ninguém, mesmo assim faturou 1 bilhão e 300, né? Então é um clube que o seu faturamento se fala por si só, né? E a tendência é bater recorde, bater recorde, bater recorde, né? Vale ressaltar que tem muito clube aí falido, que sabe o caminho, sabe que como se reestruturar, só que os caras não querem. No lugar de tentar enxugar dívidas, eles procuram fazer mais dívidas, né? O único que segue o padrão Flamengo é Palmeiras, né? Claro, mas com o seu potencial, né? O Flamengo tem um potencial dele, né? Gigantesco pela sua torcida, o Palmeiras tem o seu potencial, né? Mas o Flamengo, eu não vejo nenhum clube aqui do futebol brasileiro próximo do Flamengo, né? Eu vejo muito clube aí que acha que quando tiver situação financeira precária, que vai resolver se transformando em SAF. E sobre o Botafogo, nada novidade, né? Bruno Lage processando o Botafogo, quebra de contrato ali, né? A gente sabe que o Botafogo tá aí até mesmo no contrato, né? O presidente e o dono do Botafogo dizendo que o Botafogo é uma barriga de aluguel, né? Geralmente faz o jogador e depois manda para outros países, né? Fair play financeiro não tem isso, né? Fair play financeiro, isso aí vai acabar. Não sei se vai acontecer no Brasil, né? Geralmente as coisas boas no Brasil não acontecem, né? Talvez fosse um não pró do futebol, talvez já tivesse acontecido, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, né? Se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.